pré-candidata a vereadora, a Soli Marielle. Tudo bem, Soli? Boa tarde. Boa tarde. Quero, primeiramente agradecer a Deus, por essa oportunidade. Agradecer você, Samuel, pelo convite, né? E a todos os ouvintes que estão aí conosco. Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. E vamos aí nessa entrevista. Soli, eu vou só tentar... Liga esse microfone, eu acho que ele está desligado. Tá certo agora. Agora deu certo. Boa tarde, Soli. Tudo na paz? Boa tarde, Samuel. Tudo na paz. E você, tá bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus. Soli, eu queria que você se identificasse para a população, né? Porque surgiu o seu nome assim rapidamente como pré-candidata a vereadora. E eu queria que você se identificasse à população. Quem é a Soli Marielle? Então, primeiramente queria agradecer a Deus, né, por estar aqui hoje, juntamente aqui com você, Igor. Quero também agradecer a todos os ouvintes que estão aí nos prestigiando hoje. Uma boa tarde. E aí, como é que vocês estão? E dizer assim, Samuel, que eu sou Soli Marielle, sou neta do Frutuoso Rodrigues do Ó, de Gersina Pereira do Ó, sou da família do Ó. E há 7 anos resido aqui em Bom Jesus. Sou formada, né, em licenciatura em Geografia. Sou técnica em enfermagem pelo CTBJ. Sim. Sou concursada pelo município, né? Atuava atualmente no Covid, Centro Covid. E estava aí nessa linha de frente. Agora, né, foi afastada devido à campanha. Sou natural de Bom Jesus. E sou filha do finado Erson Pereira do Ó. Finado Erson. O Erson, para quem não conheceu, o Erson trabalhou muito tempo aqui, ele era marceneiro, né? Sim. E foi para Brasília. E o Erson, eu digo com conhecimento, porque o Erson jogava bola aqui do futebol amador daqui de Bom Jesus, na seleção, era um desportista. E você nasceu em Brasília? Não, sou natural de Bom Jesus. Mas seus outros irmãos nasceram em Brasília? Não, Todos nasceram aqui? Sim. Mas ele morou um tempo, passou a temporada em Brasília, né, com um tratamento de saúde lá. E foi candidato a vereador também aqui em Bom Jesus. E agora, né, a sua filha, a Soli, repete, quer fazer a história na política de Bom Jesus. E você, sendo eleita vereadora, o que você tem de bom para apresentar, né, nessa pré-campanha à população de Bom Jesus? Então, Samuel, primeiramente quero agradecer, né, a nossa pré-candidata, a prefeita Clédia, que me fez o convite, né, para ser uma pré-candidata a vereadora. E quando ela me fez esse convite, eu confesso que eu fiquei assim um pouco receosa, tive um certo receio, mas eu procurei aprender qual era a função, qual era o papel de um vereador, entender o que fazia um vereador, porque eu não tinha assim nenhum interesse em termos de política. E devido a esse convite eu fui orar primeiramente, né, porque eu sou evangélica, eu fui orar, fui pedir, né, direção dos meus amigos, conversar com alguns familiares, enfim, para me poder estar iniciar essa carreira, essa pretensão. Então, assim, eu como vereadora quero representar as mulheres, quero representar as mães, quero representar os cristãos, quero poder, né, estar ajudando, somando juntamente aí com a gestão, né, atual, e quero poder fazer história aqui em Bom Jesus, fazer a diferença. Aí você pode me perguntar, como fazer a diferença? Eu acredito assim, quero te fazer até uma pergunta, Samuel. Sim. Assim, quando você está na sua casa sozinha, a mesma coisa de que quando sua esposa está lá com você? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque a mulher, ela faz diferença onde quer que esteja. E a minha faz, que ela quando não está me elogiando, está reclamando, mas reclama mais do que elogia. É como que amo. Então imagine mulheres lá na Câmara dos Vereadores. Nós sabemos que já tem três mandatos que só são homens, né? E está na hora de nós colocarmos mulheres para fazer a diferença, para ter esse olhar, para ter essa empatia, né? Essa sororidade, uma mulher levantando a outra. Então eu acredito assim que nós podemos sim fazer uma diferença naquela Câmara dos Vereadores. Soli Marielle, esse final de semana eu tenho certeza que se você estivesse lá, você não aceitava isso, né? Você como mulher aceitaria isso? Aquela bolsa chegar lá, tirar aquelas fotos e tal? Não, jamais. Eu acredito que nem um dos responsáveis, né, que estão lá. Porque, querendo ou não, a Câmara dos Vereadores, ela representa o próprio município de Bom Jesus.
Então essas imagens elas não vai queimar só o presidente da Câmara ou os vereadores em si, mas o nosso município, né? Qual a imagem que nós vamos passar para os outros estados, para os outros municípios? Então isso aí tem que ser apurado, tem que ser investigado, para a gente saber direitinho o que levou a acontecer isso. Solinho, eu até fiquei acompanhando você, depois que você se lançou como pré-candidato, eu fui acompanhar até mesmo para embasar a nossa entrevista aqui, e notei que você é uma pessoa temente a Deus, né? Você faz muitos vídeos falando sobre, elevando a mensagem da palavra de Deus. Você acha que nesse momento, como é de mundo conturbado, que a gente só tem grande parte, né, das notícias, só notícias ruins, né? Levar o poder de Deus para abrir a mente para a Câmara de Vereadores de Bom Jesus, não só Bom Jesus, mas para o Brasil como um todo, acho que faz uma diferença tremenda hoje, né? Com toda certeza. A própria palavra de Deus diz assim, que quando os bons governam, né, o povo se alegra, mas quando os maus governam, o povo geme. Então, quando nós temos bons nomes, pessoas que representam, que levam essa mensagem do Senhor para fazer a diferença, algo acontece. Porque toda autoridade, ela foi dada primeiramente por Deus. A autoridade maior que nós temos é o Senhor. Então, querendo ou não, quando o Senhor governa as nossas casas, quando governa a nossa vida, o nosso município, o nosso Brasil, o nosso mundo, com certeza nós vemos o quê? Mudança, nós vemos transformação. Não tem como entrar a luz e as trevas continuar. Quando a luz chega, tudo se transforma, né? É verdade. E a Soli Marielle, vereadora, qual os projetos você pretende apresentar logo de início, né? Tendo em vista que você é profissional da área de saúde, né? O que é que você vai levar lá para a Câmara de Vereadores de Bom Jesus? Nós estávamos com um projeto, alguns projetos como essenciais e notáveis. Não sei se você chegou a conhecer algum dos que a gente fez, né, nas redes sociais. Porque existem muitos profissionais que eles são essenciais para a sociedade, porém eles são inotáveis. E eu representando a classe de técnicos e enfermagem. Muitas das vezes o cidadão chega na unidade de saúde ou no hospital, enfim, e muitas das vezes eles distratam aquele profissional, não valoriza nós como profissionais de saúde. Muitas vezes elogia o trabalho do médico, muitas vezes elogia o trabalho do enfermeiro, mas nós somos uma classe de inotáveis. Então, assim, querendo ou não nem tanto assim pela gestão, eu falo pela própria, às vezes, população. Tem pessoas que não sabem agradecer, não generalizando, estou dizendo todos. Mas existem aqueles que realmente distratam, aquelas pessoas que não notam o trabalho. Então, querendo ou não, políticas públicas que venham melhorar em termos de salário, em termos de condições de salário, melhorias para o pessoal da área de saúde, principalmente nós técnicos de enfermagem, também voltado para mulheres. As mulheres precisam de políticas públicas voltadas para a mulher, que venham valorizar a mulher, inserir a mulher no mercado de trabalho, inserir aquelas mães, né? Que infelizmente existem muitas mães solteiras, muitas mães novas. Precisa de políticas públicas voltadas para essas mulheres. Nós sabemos que já tem algumas políticas aqui no município. E nós queremos o quê? Agregar, aprimorar. Soli, eu falei sobre a sua religiosidade. E você é da igreja bereana, não é isso? A Batista do pastor Carlos David. O pastor David, né? O meio evangélico hoje, como é que foi recebida a sua pré-candidatura no meio evangélico? Assim, a princípio, né, muitos abraçaram e tudo, e foi lançado não só a minha pré-candidatura, né, também tem lá a nossa amiga aí, a Auriane também. Auriane. Isso, a Auriane Barros. E aí, na verdade, assim, são pessoas que cada um tem sua opinião, cada um tem a sua escolha. A Auriane também, ela apoia a Clédia, não? Não. Já é do Alcindo. Do Nestor. Isso. Aí então lá vocês estão. Tem um contraditório. Tá fulano, aí o André fulano, né? Isso. Mas assim, enfim, se puder as duas entrar, melhor ainda, né? Quanto mais mulheres, melhor. Então, assim, lá na igreja cada um escolheu, né? Fez a sua decisão por um lado ou outro, mas nada de choque, nada. Não. Quem Deus vinha orientar para ser eleita vereadora, logicamente a igreja, todo mundo vai acolher de braços abertos. Com toda certeza. Né? Soli Marielle. Você já é Marielle, mas pra cá, não é? Alguns perguntam se você é parente, se é a Marielle da Marielle Franco. Já fizeram essa pergunta? Já fizeram, Você não é a Marielle Franco, não.
eu não, em nome de Jesus não. É só coincidência. Só coincidência. Só coincidência. Eu vi também algumas imagens, você já em reuniões, já em debate com as pessoas. Tá sendo fácil debater com a sociedade um projeto parlamentar para Bom Jesus? Assim, na verdade, esses projetos ainda a gente está trabalhando, está elaborando, né? Até então, até depois da convenção, para a gente poder estar, né, explanando nossos projetos. Assim, quando eu chego na população para estar conversando, né, lançando aí minha pré-candidatura, muitas pessoas abraçam de cara, né? Alguns se identificam, tem pessoas que ligam e tem pessoas que... o bom é a gente poder ouvir o que cada pessoa necessita, o que cada morador necessita. E essa é a função do vereador. Está ouvindo, né? Andando de bairro em bairro, está vendo a necessidade daquele bairro. Porque assim, um vereador, muitas das vezes a gente pensa que vereador é só aquele que vai prometer e não cumpre. Eu tinha essa mentalidade. Você tinha essa mentalidade? Tinha, confesso. Tinha esse pensamento também? Isso, e a maioria da sociedade tem, né? Quem não estuda o conhecimento, isso é notório. Quando você vai falar, políticos são tudo ladrão, são tudo corruptos, são tudo bandidos. Geralmente é assim que a gente escuta. Não gosta de política. Então, quando você estuda, você vai ver que quando você vê um pré-candidato chegando lá prometendo mundos e fundos, você já deve desconfiar. Porque a função do vereador não é prometer, é criar projetos de leis, projetos que vai o quê? Beneficiar a população, atender a necessidade, é fiscalizar se realmente toda aquela renda pública que vem foi destinada àquilo, se não houve nenhum desvio. Ouvir, né, sugerir a Poder Executivo, tá ali cobrando, olha, no bairro tal, é necessário isso. Não que ele vá fazer. Porque muitas vezes eu vou colocar calçamento aqui, vou fazer isso. E as pessoas acabam acreditando. Então, quando você conhece qual é a função, a verdadeira função de um vereador, você não cai mais nessa conversa, né? Jamais. E representar o povo. Representar as mulheres, representar aquele bairro, representar as mães, representar os técnicos de enfermagem, a enfermagem em si, enfim. Ô Soli, Soli Marielle, você sempre está nas redes sociais, né? Muitos mas a Soli Marielle é blogueira, sempre está nas redes sociais, sempre falando da palavra de Deus, né? Sim. Sempre eu tenho acompanhado, sempre falando da palavra de Deus. Qual é a mensagem que você leva para essa juventude aí, da sua idade, que também está ativa, né? No digital, né? Nesse mundo paralelo, que é o mundo das redes sociais, né? Para trazer ela para a realidade que o jovem precisa de emprego, o jovem precisa estudar, que o jovem precisa ter uma vida econômica, enfim. Qual a mensagem que você traz para essa juventude que lhe acompanha aí nas redes sociais? O que eu posso dizer é o seguinte, como dizia Martinho Lutero, né? Quando os bons se calam, o mal prevalece. Nós temos que falar, nós não podemos nos calar, porque quando nós somos só apenas coadjuvante, fica analisando só de longe, não quer fazer a diferença, não quer participar, nós não podemos reclamar do resultado final. É ou não é verdade? Você não pode reclamar daquilo que você nem fez parte, daquilo que você não quis decidir, daquilo que você não quis escolher. Muitas das vezes, até coloquei esses dias no Instagram um vídeo, né, do Burger King, que falava assim, chegava lá e falava que não gostava de política, que o voto ia ser em branco, enfim. E aí quando ele chegava lá, vinha um sanduíche. E aí naquela embalagem branca, quando abria que ia comer, aí não gosto legal, só tem cebola, não, eu não quero, enfim, reclamava. Mas ele não quis escolher. Ele teve a opção de escolher, mas ele decidiu não escolher. Então os jovens têm que escolher aquela pessoa que lhe represente, aquela pessoa que vai falar por você, independente do que os outros pensam, e não ir pela cabeça das pessoas. Analisar cada proposta, analisar tudo, para poder depois você não reclamar do resultado final. Onde você fala aí, Soli, não sei se você chegou a falar com você, não, vereador, você tem que ter dinheiro para ganhar a eleição. Ah, muito bom. Já falaram isso? Vereador tem que ter dinheiro para ganhar a eleição e tal. O que a gente tem observado é que você tem boas ideias, tem muita proposta, e essa eleição é uma eleição atípica, é uma eleição de rede social, é uma eleição em que quem é pré-candidato, ele tem que estar ativo nas redes sociais. Como é que você está fazendo para deslanchar nas redes sociais aí, levando a sua proposta, que eu não sei se você é do grupo dos pré-candidatos que tem muito dinheiro. Assim, o que eu quero dizer assim, eu gostei da pergunta, muito obrigada pela pergunta.
Muitas pessoas, eu confesso, assim que eu lancei, né, a minha pré-candidatura, ele falou assim: vou te falar uma coisa, sem dinheiro você não ganha nada. Já imaginou abrir a urna lá e ter 8 votos? E a pessoa ficou tipo assim, com sarcasmo mesmo, assim, com críticas. Eu fiquei observando aquela atitude dele, fiquei assim, analisando aquilo tudo. E eu falo assim, algo que eu quero levar nessa campanha, Samuel. Salmos 20 fala assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor dos Exércitos. Uns confiam nos seus status, nos seus muitos dinheiros, nos seus carros, nas suas boiadas, enfim. Eu, porém, confio no Senhor dos Exércitos. Se Deus quiser me colocar lá, ainda que eu tinha tudo isso, se Deus não quisesse me colocar lá, eu não chego lá. Mas ainda que eu não tenha nada disso, se Deus quiser me colocar lá, nada vai impedir dele me colocar lá. Se ele quiser lhe honrar, ele vai me honrar. Até vi uma reportagem ontem à noite, já estava fechando os olhos, mas mexendo no celular. Isso acontece muito com você também? Acontece. E eu vi uma reportagem interessante falando a respeito do Chadwick Boseman, o ator negra que faleceu esse final de semana, e ele falando o último pronunciamento dele, falando que Deus honrou ele e tal, e falando muito sobre a Bíblia, né? E, ou seja, tudo, se Deus vier honrar a pessoa. Eu estava vendo também, só para ilustrar, esse rapaz que assumiu o governo do Rio de Janeiro em exercício. A vida dele, viu, Adão, se transformou nos últimos 4 anos. Ele cantava na igreja católica, tocava violão, né? Tocava violão, era cantor da igreja católica, entrou para vereador só para cumprir o número de vagas do partido PSC. Depois foi convidado para ser vice-governador, já no mandato de vereador, para encabeçar a chapa do Wilson Witzel, que muitos imaginavam que nem ganhava a eleição, que só tinha 1%, e hoje é governador. Okay. Né? Então, a vida transformou de uma hora para outra. Você espera essa transformação também? Está preparada para essa transformação? Tinha, como você disse aí, tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Ele entrou sem nenhuma intenção, mas os planos de Deus, eles são sempre maiores e melhores do que os nossos. Às vezes você vai com um intuito, mas Deus tem algo muito maior. Eu creio que nada na nossa vida é em vão. Tudo, você como cristão sabe, tudo tem um propósito. Se você for analisar diante da palavra de Deus, José, se ele soubesse o processo que ele iria passar, será que ele seria governador? Jamais, né? É verdade. Então, ele ia desistir logo no meio do caminho. Eu não sei como será esse processo. Confesso que é assim, a princípio já começou algumas coisas a acontecerem e você fica, nossa, é assim mesmo. Só que aí você vê que tem um propósito maior. Eu creio que Deus não começa uma obra para ele deixar inacabada. Deus não faz obra incompleta. E assim, independente do resultado, que eu creio que vai ser o melhor, eu sei que vai acontecer conforme a vontade de Deus. E só voltando no que você falou, em termos de não ter dinheiro, né? Então, assim, independente das minhas condições financeiras, muitos chegam e falam assim: você não tem dinheiro, não ganha política sem dinheiro. Independente, se for da vontade de Deus eu chegar lá, não é o dinheiro que vai me colocar, é o próprio Senhor. Ô, Sônia Marielle, vou falar uma coisa para você aqui. Eu vou à eleição, não sei qual foi a eleição que o seu pai participou. Se eu não me engano, naquela época a cidade de Bom Jesus era bem menor a quantidade de votos. Hoje Bom Jesus tem 25, a estimativa do IBGE, Bom Jesus tem 25 mil e poucos habitantes, que eu acho que tem mais. Eu sou contrário à estimativa do IBGE. Eu acho que Bom Jesus tem 30, 35 mil e uma população flutuante aí, chegando a 40 mil habitantes, né? Mas o IBGE tem 25 mil alguma coisa. E eleitores tem 17 mil, quase 18. Então, naquela época que seu pai disputou a eleição aqui, se eu não me engano, ele obteve 90 votos, é proporcional era uma votação monstruosa, a quantidade de eleitores naquela época. Sim. Aí fala assim, foi pouco voto. Imagina 90 pessoas ir almoçar em sua casa agora, quando sair daqui. 90 pessoas é muita gente. Muita gente. Não é verdade? É qualquer casa, né? 90 pessoas num restaurante nesse momento. É muita gente. 90 pessoas que acreditou no nome dele. No nome dele. Pessoas que Mas eu acredito que ele teve até mais votos, porque como era cédula de papel, ele poderia ter colocado só o O. Não era superando do O, ele poderia ter usado só, colocado o O, como usou. Mas naquela época o mesário passava despercebido, essa coisa toda. Você tem assim você está mirando quantos votos? Também se não quiser falar, também tudo bem. Ou você só mira e ganha a eleição.
eu só miro ganhar a eleição, né? Eu acredito assim que tem boas pessoas, eu sou muito daquilo, não venda o seu voto, né? Ainda fala assim, mas ó, se você não tiver dinheiro, tudo é compra de votos. Muitas pessoas falam. Eu acredito assim, que uma pessoa que ela é uma cabeça pensante, que é uma pessoa bem informada, que é uma pessoa que quer melhorias para Bom Jesus, que quer continuar um trabalho bem direcionado, jamais ela vai vender o voto, né? Ela sabe que ela tem que fazer jus àquilo. Então ela vai escolher, ela vai analisar e ela vai procurar aquilo que de melhor ela tem para Bom Jesus. Outra pergunta também que estão me mandando aqui. Por que você escolheu estar do lado da Clédia? Boa pergunta. Gostei. Então, porque eu escolhi estar do lado da Clédia. Samuel, eu não posso falar da outra gestão, porque eu não morava aqui. Como pessoa, eu não tenho o que dizer de Alcindo. Todas as vezes que eu precisei, em coisas da igreja ou coisas do tipo, ele sempre me serviu. Não tenho o que dizer. Como pessoa, ele é uma excelente pessoa e tudo. Da mesma forma, Clédia. O que eu posso dizer da Clédia? Desde quando eu cheguei em Bom Jesus, eu estudei na CTBJ, fiz o técnico em enfermagem na CTBJ e tive a oportunidade, os 3 melhores alunos foram indicados, CTBJ ia fazer parte desses 3, e aí surgiu a oportunidade de eu estar trabalhando como técnica em enfermagem pelo município. Desde quando eu conheci a Clédia, ela é a mesma pessoa, humana, mulher, ela é aquela pessoa que está ali, sempre ali, disposta a ajudar, sempre ali do lado. E assim, eu não vejo ela fazendo acepção de pessoas, ela abraça, ela não é aquela, eu poderia dizer assim, ela mudou ao longo dos anos com você? Não, ela continuou sendo a mesma. Ela é muito assim, povão, ela é muito amiga, eu não tenho assim o que dizer como pessoa também de Clédia. Eu apoio a Clédia por quê? Querendo ou não, na eleição você tem que decidir ficar por um lado, é ou não é? Sim. Não tem como ficar em cima do muro, né? A própria palavra de Deus... Até a Bíblia fala que ninguém pode adorar 2 senhores. Não, e também fala assim, ó, você não pode ser morno, ou você tem que ser quente, ou você tem que ser frio, porque o morno vomita, certo? Sim. Então, assim, querendo ou não, tinha que optar por um lado. E não nada mais nada menos que a gestão, é uma gestão que eu conheço, é uma gestão que trabalha... Você participou, né? Participei, e é uma gestão que eu tenho visto o trabalho deles, né? Não falando do outro, como eu te disse, não morava aqui, não sei. Então, assim, é uma gestão que eu vi trabalho do início ao fim. Se eu disser pra ti que eu tô vendo o trabalho deles só agora, nos últimos 4 anos, não. Desde quando eu moro aqui, eu tenho visto essa gestão trabalhar, e é uma gestão que eu confio. Você confia, né? Sim. Soli Marielle, o seu nome é um nome atípico. Posso falar assim? Pode. Posso falar? Sim. Mas que, sem dúvida alguma, quem fala não esquece mais de falar. Não. Não é verdade? Acredito que não. Ainda com relação à sua pré-candidatura, é outro mundo. Você sabe que quando chegando na Câmara, só na pré-campanha você falou que já tá vendo tanta coisa que pensou em desistir, não? Não, desistir jamais. Não. Não pensou em desistir? Não, até agora não. Então você vê que a partir no caso você vier a ser eleita vereadora, a partir de 1º de janeiro é outra conversa, é outra história, e você vai ter que se adaptar, né, a uma nova vida, no caso de vereadora de Bom Jesus. E para representar Bom Jesus não é tarefa fácil. Não, acredito que não. Assim, Samuel, voltando até uma conversa anterior, você falando, eu participei durante 4 anos na liderança da ação social, né, da igreja Batista Bereano. E nesses 4 anos eu pude ver como existe ainda no nosso município pessoas carentes, não só carentes assim de bens materiais, mas carente até mesmo assim de um abraço, carente de uma conversa. Aí você pode dizer, o que isso tem a ver? Por exemplo, nós tínhamos um projeto que nós ficávamos na Praça do Fórum, não sei se você já chegou a conhecer. Eu passei algumas vezes, vi o pastor David lá, naquela movimentação grande lá. Sim, e era a líder na época. E aí nós fizemos o abraço solidário. A pessoa ficava, né, com uma cartolina, um abraço de 20 segundos. E quando nós abraçávamos aquelas pessoas, elas começavam a chorar, pessoas que nós nem conhecíamos. Então, querendo ou não, o amor, ele transforma a sociedade. O amor em si, às vezes a gente pensa que é mais dizer eu te amo.
Atitudes valem mais do que palavras. Muitas vezes eu vou saciar a fome daquela pessoa, mas é bem mais do que aquilo. É um apoio, amigo, é uma orientação maior, né? Levar a palavras de carinho e afeto para aquela pessoa. Pessoas que a gente nem conhecia, eles se derramavam em lágrimas. Então aquilo ali foi uma experiência enriquecedora para mim, como pessoa. Eu acredito que eu quero fazer a diferença como mulher, como cristã, no quesito que eu digo assim, o amor ao próximo. Porque política não é eu servir a mim. Política não é eu servir o meu bairro. É o bem de todos. Só que infelizmente não é assim a política atual, né? É verdade. As pessoas pensam em se beneficiar, alguns, né? Soli Marielle, eu sempre falo aqui, e eu falo abertamente quando a coisa está errada e o mal cristão, né? Nos últimos dias nós estamos vendo muito mau testemunho, né? Pessoas que são apelidadas de pastora, pessoas que há apelidado de pastor, porque o evangelho, o verdadeiro evangelho, a essência do evangelho da palavra de Deus, não é nada disso que a gente está vendo, né? E quando eu falo isso, até mesmo para não falar, só está falando crente, não, de outras religiões também, como o católico, né? O maior exemplo que aquele padre deu de enganar todos os fiéis, recebendo aquele tanto de oferta ali, desviando e fazendo orgias, aquela coisa toda, não é aquilo ali, né? Você acredita há quanto tempo? Eu 15 anos, né? Mas tem um período que a gente deu uma afastada, mas é 15 anos. Ah, você se afastou? Sim, mas... devido ao divórcio, né? Enfim, não justifica. Mas qual o seu pensamento como cristã, como mulher, como crente, né? Chegar na Câmara para não cair nessa tentação do dinheiro fácil, né? Da corrupção e da mau testemunho? Assim, como você bem disse, nós não devemos generalizar, porque muita gente fala assim, tá vendo? É porque era pastora, porque era padre. Não devemos generalizar, né? Muitas pessoas, a sociedade ela generaliza, por causa que um padre errou, aí todos os padres não parecem. Um pastor errou, tipo a Flor de Lis, nenhum pastor presta. Como você disse, então não era um cristão, porque a verdadeiro cristão ele vai seguir quem? Jesus, o exemplo de Jesus. Nós não devemos olhar para o homem, porque o homem é falho, o homem é corrupto. Nós temos que olhar para Jesus. Se nós olharmos para Jesus, com certeza, chegar lá e você fala assim, em termos de corrupção, de não se corromper. Muitas pessoas falam assim, como pode uma cristã querer se envolver no meio político? Mas como eu disse, como dizia Martim Lutero, quando os bons se calam, o mal prevalece. Como eu vou querer políticas que beneficiem nós cristãos? Não aprovar certos projetos de leis que venham, né, prejudicar nós como cristãos, se lá não tiver um cristão. Quem vai falar por nós? Quem vai lutar pelos nossos direitos? Quem vai ser a nossa voz? Nós temos que colocar bons nomes, pessoas que nos representem na nossa totalidade. Não só como cristão, como mulher. Muitas vezes a gente quer reclamar daquilo que a gente mesmo aceita. O fato de não ter mulher lá, será que é por quê? Porque será que as mulheres não acreditam nas próprias mulheres? O fato de não ter cristão lá, será que é porque os cristãos não acreditam nos próprios cristãos? Geralmente esses deputados, vereadores aí fazem vergonha um bocado aí, esses vereadores aí cristãos aí que são apelidados de crente, e quando chega lá parece que vê outra coisa, a água, quando toma da água lá ou do café, parece que fica pior que os outros. Isso é verdade. Eu quero dizer assim, que é uma oração que eu tenho levado para mim, todos os dias. Senhor, se for para mim me perder nesse meio, não deixe nem eu entrar. Essa é a minha oração. Porque o Senhor ele sabe mais do que eu. Então eu acredito que eu chegando lá, eu quero fazer a diferença. Ser um exemplo. Assim como eu busco ser, tento ser todos os dias. Você é a melhor, você é a santinha? Não. Nós, como cristãos, todos os dias nós temos que tentar nos parecer com Cristo. Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso dia a dia, nas nossas ações. É fácil? Lógico que não é fácil. Se fosse assim, todo mundo servia, né? Todo mundo andava na vida. Não é fácil, mas assim, é renúncia. Se você for analisar, eu gosto de falar muito em cima da palavra de Deus. Daniel, ele estava ali no império, né? Daniel, ele estava ali juntamente com o rei, ele podia comer das iguarias do rei, mas ele decidiu no seu coração não se contaminar. Ele decidiu. Ele poderia ter se corrompido, ou não é verdade? Verdade. Mas ele decidiu no seu coração. E você pode dizer, mas era naquela época, qual a diferença?
Ele estava ali no meio de corruptos, era prefeitos, sátrapas, era governadores, enfim, era vários. Ele decidiu no seu coração não se contaminar, e Deus honrou. Eu acredito que quando você tem o intuito de fazer o melhor, fazer a diferença, levar a palavra de Deus através de ações, de atitudes, de projetos, não tem como o Senhor não nos honrar, não tem como o Senhor não nos colocar, porque nós não vamos fazer por nós mesmos. Soli Marielle, mais alguma coisa a acrescentar à nossa entrevista? Assim, eu quero agradecer mais uma vez, né, a você pelo convite, a todos que estavam aqui conosco. Quero dizer assim, que nós possamos colocar assim mulheres, não dizendo que os homens sejam ruins, os homens também são bons, gente. Mas colocar mulheres que venham representar nós mulheres, cristãos que venham representar os cristãos, todos que são cristãos, independente de religião católica, evangélica, porque o cristianismo é seguir a Cristo. As pessoas levam muito a pé da letra, tem gente que é muito religiosa. Eu não acredito muito nisso, não. Porque Cristo ele não pregava religião, ele pregava o quê? Amor. Tem pessoas que vivem na igreja e não sabem o que é amar, o que é cuidar, o que é servir, o que é ser exemplo. Então, igreja não transforma ninguém, não. O que transforma é você querer ser parecido com Cristo. Lógico que nós temos que ir para a igreja, sim, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Precisa congregar, sim, porque senão a gente fica fraco. Eu quero dizer que eu conto assim com vocês, né, para analisar as propostas, avaliar cada pré-candidato, cada candidato, e que seja feita a vontade do povo e primeiramente a vontade de Deus, é claro. E agradeço aí a oportunidade. Tá ok, eu agradeço a você também por ter atendido o nosso convite de vir à Rádio Bom Jesus FM, né, trazer a sua proposta, a sua mensagem ao povo de Bom Jesus, e sucesso nessa empreitada de chegar à Câmara de Vereadores de Bom Jesus. Ok, Solinho? Eu queria fazer assim um breve agradecimento, né? Queria agradecer o Igor, né, por ter me acompanhado, toda a minha equipe aí que tem me ajudado. Quero agradecer aí a minha filha Caliandra, que é o meu braço direito, que tem me ajudado aí, todos que estão me ajudando, meus amigos, de forma direta, de forma indireta. Muitíssimo obrigado. Só Deus pode recompensar e vamos juntos nessa luta aí. Tá ok, muito obrigado, Solinho. Um abraço. Abraço. Olha, nós entrevistamos a pré-candidata a vereadora Soli Marielle. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias do seu Jornal do Meio-Dia.